Cabo-verdianas e cabo-verdianos, é com imenso prazer que pela primeira vez, na qualidade de Presidente da República, me dirijo a vós nesta circunstância muito especial de celebração e fraternidade. Saúdo toda a nação cabo-verdiana, todas e todos os compatriotas que vivem e labutam nestas nossas ilhas, mas igualmente aquelas e aqueles que constituem a nossa vasta e laboriosa diáspora. Juntos atravessamos um ano extremamente difícil, em virtude da persistente pandemia da Covid-19 e os seus efeitos devastadores. Juntos resistimos. Juntos soubemos ser mais Cabo Verde. E quero destacar a forma generosa e empenhada como as nossas comunidades da diáspora, apesar dos constrangimentos e provações a que elas mesmas estão sujeitas, souberam manter viva a sua solidariedade e o seu apoio a famílias residentes nas ilhas, bem como a organizações da sociedade civil, cujo trabalho se revelou crucial nestes tempos difíceis. Congratulo-me, pois, com mais esta prova da irmandade que está na essência mesma do nosso ser e estar como nação. Penso em particular nas nossas irmãs e nos nossos irmãos que foram mais diretamente atingidos pela pandemia, inclusivamente com perdas de entes queridos. Para eles, o meu carinho e a minha solidariedade. Os meus cumprimentos são igualmente dirigidos a todos os cidadãos estrangeiros presentemente em Cabo Verde, estando a viver ou a trabalhar. A sua presença é um elemento de enriquecimento da nossa sociedade e acredito que estamos a cada dia a melhorar na nossa capacidade de bem receber e de ajudar outros a realizar o seu direito fundamental de pertença. Na mesma linha, endereço uma palavra amiga àqueles que, nesta quadra festiva, se encontram hospitalizados, desejando-lhes rápido restabelecimento, de modo a poderem regressar para junto das suas famílias. Aos presos, uma palavra de conforto, para que ganhem liberdade e se reencontrem no seio da família e da sociedade devidamente reintegrados. A pandemia teve um forte impacto em Cabo Verde, com efeitos desestruturantes na economia, mas na sociedade, no seu todo também. As empresas foram intensamente atingidas e precisam de medidas concretas de apoio à sua recuperação. Postos de trabalho foram perdidos ou fragilizados. Centenas de famílias ficaram privadas da sua capacidade de sustento e garantia do bem-estar. Aliás, a forma desproporcionada como esta pandemia atingiu as camadas mais desprotegidas da sociedade veio colocar à vista de todos o quão profundas são as desigualdades existentes e, por conseguinte, o quão ingente é ainda o combate a travar contra a desigualdade e a exclusão sociais. A coesão e a harmonia do tecido social impõem que haja mais e melhores investimentos sociais, mormente em domínios como o da saúde, da habitação
do emprego. Por outro lado, ficou fortemente comprometida a própria capacidade do Estado de angariar recursos e financiar as ações correntes de funcionamento, bem como os empreendimentos de fomento e realização do desenvolvimento nacional. Ao nível internacional, a situação continua extremamente precária, apesar de alguns sinais de retoma. Setores decisivos, como o dos transportes e o do turismo, estão fustigados pela pandemia e, concretamente, pelas mutações do vírus e suas consequências implacáveis. Países, nossos parceiros tradicionais, têm sido duramente atingidos, com efeitos perversos nas suas populações e nas suas economias. A mais recente variante do vírus voltou a reacender a necessidade de medidas sanitárias gravosas, pesem embora as taxas de vacinação já alcançadas. Mais ainda, e para vergonha da comunidade internacional no seu todo, várias nações estão ainda numa fase muito atrasada no que diz respeito à vacinação, facto que claramente compromete os resultados no que poderia ser considerada a luta global contra a pandemia. Ou seja, uma grande mancha desses nossos tempos é a flagrante desigualdade no acesso às vacinas. O que, como pude recentemente referir perante a Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da CEDEAO, impõe não apenas uma forte e concertada investida na frente da chamada diplomacia para as vacinas, como, sobretudo, a projeção e a realização de investimentos na capacidade endógena de produzir vacinas e medicamentos. Aliás, são imensos os desafios no plano regional em matéria de saúde e segurança sanitária e não podemos, pura e simplesmente, depender de outros. A região dispõe de recursos suficientes, humanos e outros, para ser ousada, a começar a ousadia de quebrar dependências. No caso de Cabo Verde, repito, a situação é difícil e impõe que estejamos preocupados, todos nós, como país pequeno, frágil e dependente. Temos de ter uma capacidade acrescida de projetar os passos a dar e, consequentemente, mobilizar todas as energias nacionais para vencer os desafios. Está ao nosso alcance ultrapassar os efeitos da pandemia e da seca por forma a repormos o nosso país no caminho do crescimento e do desenvolvimento inclusivo com bem-estar para todos. Trata-se de uma tarefa ingente e dela ninguém pode demitir-se. Bem pelo contrário, este é o momento de um novo e decisivo juntamão por Cabo Verde. Não podemos deixar para depois aquilo que tem de ser feito agora. Fazer e fazer bem, com qualidade e rigor, exigindo excelência dos outros e de nós mesmos, com coerência entre o que proclamamos e o que fazemos no dia a dia, com um permanente sentido de bem comum e de parcimônia na utilização dos recursos públicos. Temos de repor na sociedade cabo-verdiana a cultura do trabalho, da produtividade, da poupança.
Com efeito, não dispomos de recursos nacionais para aguentar a perigosa curva de consumismo público e privado e da despreocupação, o egoísmo, se quiser, com os que ainda vivem na pobreza. Num país como o nosso, o sentido da solidariedade social não pode nem deve ser facultativo. Uma vez mais, congratulo-me com extraordinário trabalho realizado sob a liderança do Governo em matéria de vacinação contra a Covid-19. Saúdo e agradeço o apoio da comunidade internacional. Temos um sistema nacional de saúde que funciona, com instituições sólidas, hábitos mentais arraigados e pessoal empenhado. Quando as instituições são inclusivas e capazes e os servidores se entregam denudadamente à causa pública, os ganhos são grandes e o progresso ao nosso alcance. Temos de manter os esforços nesta frente, vacinando mais e mais, convencendo a vacinar-se os que ainda resistem, mas igualmente mantendo firme as regras de segurança sanitária. Temos de proteger-nos uns aos outros. Temos de cuidar dos mais idosos, dos mais vulneráveis. A batalha contra a pandemia ainda não está ganha, pelo que não devemos baixar os braços. É importante que cada um faça a sua parte. Neste ano que ora finda, o nosso país voltou a estar confrontado com marcas chocantes da violência baseada no género e da violência sexual contra menores. Trata-se, já o disse e repito agora, de uma vergonha nacional. É chegada a hora de dizer basta, basta do lado da sociedade e igualmente do lado dos poderes públicos. Que 2022 seja assim um ano de ganhos inequívocos neste domínio. Queremos que estas manchas deixem de fazer parte da sociedade cabo-verdiana e de ensombrar a vida das mulheres e crianças da nossa terra. Todos e cada um de nós podemos ser agentes de transformação, promotores da paz, da tolerância, da sanidade e da concórdia sociais. No ano de 2021, tivemos alguns momentos muito bons. Desejo destacar o facto de termos realizado 2 eleições em ambiente de pandemia. Primeiro, as legislativas e poucos meses depois, as presidenciais. Ambos os pleitos eleitorais decorreram da melhor forma e permitiram aos eleitores cabo-verdianos exercer o seu direito de escolha democrática, dando, uma vez mais, provas de maturidade e elevado sentido do interesse comum. Não tenho dúvidas em como a democracia é já um costume em Cabo Verde. Igualmente, as nossas mulheres e os nossos homens da cultura, do desporto, da academia e da investigação, do empreendedorismo, das tecnologias, da inovação, deram-nos razões de orgulho com os seus feitos e ganhos, levantando bem alto o nome do nosso país. Percorreram a estrada larga da ousadia, da procura da excelência e disseram-nos que podemos ser grandes. É verdade que 2022 vai ser um ano difícil, que exigirá imenso de nós,
individual e coletivamente. Mas quero que o encaremos com esse mesmo espírito positivo, destemido, de ganhador. Podemos e sempre vamos longe, muito longe, quando somos um só, um único Cabo Verde. Formulando votos de saúde e sucessos para todos e de prosperidades para o nosso país, desejo a todas e a todos uma feliz entrada no Ano Novo. Los Cabo Verde de esperança.